A paz de Jesus, amém? Que bom estar aqui na casa do Senhor, depois de ouvir uma canção tão bonita como essa, tão bem cantada. Que bom a gente estar na casa do Senhor, num dia de Páscoa, podendo celebrar o nome de Jesus, podendo celebrar o sacrifício perfeito de Jesus, sua ressurreição, a Páscoa, a verdadeira libertação. Eu queria com vocês abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 12, no verso 11. Êxodo, capítulo 12, verso 11. Se você encontrou, diga um amém bem forte. A palavra do Senhor diz: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Mais uma vez, leio para vocês o verso 11 do capítulo 12 de Êxodo. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos alimentado sempre com a Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor falou, Deus, através de cada canção que foi cantada aqui, de cada momento deste culto, e temos certeza, Deus, que o Senhor também continuará falando através da exposição da Tua santa palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, Deus, que a Tua voz seja ouvida aqui nesta noite. Muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela Páscoa, pela libertação que o Senhor nos ofereceu em Cristo Jesus. E é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Que bom. O título que eu tenho para esta noite é Pessah, o Memorial da Libertação. O Memorial da Liberdade. O que vem a ser Pessah, Páscoa? O que essa palavra hebraica significa? Pessah significa saltar. Veja que incrível o significado da palavra Páscoa. Saltar, passar, poupar. A Páscoa é a passagem de Javé, que saltou, que poupou, que passou por cima das casas israelitas, porque estas estavam marcadas em suas ombreiras, em sua verga, pelo sangue do cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, imolado para uma refeição familiar. A Páscoa era uma refeição familiar, as famílias imolavam o cordeiro e comiam este cordeiro. Uma refeição familiar, diz a palavra de Deus em Êxodo 12, verso 3. Aos 10 deste mês, o mês de Abibe, ou Nissan, chamado depois do exílio, cada um tomará para si um cordeiro. Sim, um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, uma refeição familiar, a celebração das famílias israelitas, marcadas os umbrais pelo sangue do cordeiro. No 14º dia de Nissan, março, abril, no calendário judaico, cada família imolaria o cordeiro no crepúsculo da tarde, diz Êxodo 12, verso 6. No entardecer, eles imolariam, e eles aspergiriam o sangue nas ombreiras, na verga, sinalizando ao Senhor que passaria com juízo, executando o seu juízo sobre o Egito, que aquela casa era a casa de Israel.
casa do seu próprio primogênito. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 4, verso 22, diz assim: dirás a Faraó, palavras de Deus a Moisés, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. São as palavras de Deus ao próprio Faraó, ao impenitente Faraó. Israel é o meu filho, o meu primogênito. Vejam só a alegria do significado da Páscoa. Deus passou por cima dos primogênitos do seu próprio primogênito, poupando-os. Ele passou por cima, mas o impenitente Faraó não ouviu. O impenitente Faraó não ouviu as águas que se converteram em sangue. O impenitente Faraó não ouviu as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes dos animais, as úlceras, as chuvas de pedras, os gafanhotos, as trevas, as pragas que eram anúncio. O coração de Faraó se endureceu. As cinco primeiras pragas, o texto bíblico é claro. O coração de Faraó endureceu. Na sétima praga também. Na sexta e nas demais pragas diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Vejam a soberania de Deus por trás da condução da história de Israel. Deus estava conduzindo o seu povo ao seu telos, ao seu fim, ao seu alvo, ao seu destino, à sua finalidade. Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus não poupou os primogênitos egípcios. A Páscoa era uma refeição que relembrava os feitos de Deus. A refeição pascal é a memória de toda a história de Israel. Cada elemento dessa refeição era uma rememória, era uma lembrança. A própria carne assada no fogo. As memórias patriarcais, por quê? Porque os pastores cozinhavam assim. Eles assavam as carnes. Isto era a memória dos tempos patriarcais, dos anos patriarcais, da vida pastoril. Vejam, cada elemento da refeição, a memória da libertação. Os pães asmos ou ázimos, pães não fermentados, ou seja, removiam o fermento que simbolizava o pecado. A impureza, os pães ázimos não fermentados, era o rito da pureza, da purificação anual do povo de Deus. As ervas amargas, vejam os elementos, significando as memórias do povo de Deus em relação aos feitos libertadores do Deus libertador. As ervas amargas, as angústias. As lágrimas vertidas nos angustiantes 430 anos de escravidão. E veja como nós comemos a Páscoa. Veja como o povo de Deus come a Páscoa, diz o verso 11. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado nas mãos. Simbolizavam o caráter de prontidão, de presteza, ou seja, uma fuga sem terror, sem pânico, sem medo. Deus estava protagonizando a libertação de seu povo, o Deus libertador. Por isso a refeição pascal é a memória dos feitos libertadores, é a memória de toda a história de Israel, conduzida, protagonizada pelas mãos do Deus libertador. A Páscoa é a memória do Êxodo. A Páscoa é a memória da libertação, da passagem, do Pêssar, mas também é a memória das dores. A Páscoa é a memória das aflições protagonizadas pelo contumaz, obstinado Faraó, que afligiu o primogênito de Deus. Faraó afligiu o Filho de Deus, o primogênito do Senhor, Israel, mas Deus libertou o seu primogênito. Deus libertou o seu povo. Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Com mãos fortes, Deus abriu o mar vermelho.
Êxodo 14, conduziu o seu povo por um deserto, 40 anos, fez a água brotar das rochas, fez as codornizes, o maná caírem do céu como alimento, Êxodo 16. As sandálias, as próprias sandálias nos pés dos judeus, as suas vestes, as suas vestimentas, não se desgastaram, diz Deuteronômio 29, verso 5. Deus entregou nas mãos dos israelitas, Deus entregou nas mãos do seu primogênito, do seu filho, do seu povo, uma terra que manava leite e mel. Leiam os textos de Josué e Juízes, os feitos libertadores de Deus, as glórias do passado, do pretérito, todas trazidas para a refeição pascal, para as lembranças de um Deus que protagonizou não só a libertação, mas a manutenção do alimento no deserto, a conquista da terra prometida, a entrega desta terra que manava leite e mel. A Páscoa era o memorial da libertação que sempre se atualizava nas Páscoas anuais. Nós comemos o pão, bebemos o vinho, relembrando o sacrifício de Jesus, o sacrifício vicário, substitutivo de Cristo. Os judeus comiam as refeições pascais, relembrando os feitos grandiosos de Deus, maravilhosos desse Deus libertador. As Páscoas eram atualizadas anualmente, elas foram vividas nas etapas mais extraordinárias da história de Israel. Nas etapas mais extraordinárias, eles comemoravam a Páscoa, como por exemplo, os episódios do Sinai. As etapas do Sinai, Números 9, eles celebraram a Páscoa no Sinai. Eles celebraram a Páscoa nas campinas de Jericó, próximos da conquista da terra de Canaã, na entrada da terra de Canaã. Eles celebraram a Páscoa. Eles celebraram a Páscoa nas reformas do rei Ezequias. Sim, segundo Crônicas capítulo 30, eles rememoraram, eles comemoraram, eles celebraram a Páscoa nas reformas do rei Josias, segundo Reis 23, e também nas restaurações dos muros e do templo. Depois do exílio, depois dos 70 anos angustiantes do exílio, eles celebraram a Páscoa, depois de consagrarem o templo, lá em Esdras capítulo 6, o povo de Deus celebrou a Páscoa, celebrou esse memorial da libertação, esse memorial da vitória, das conquistas. Veja, a memória da Páscoa era a própria história de Israel. Todas as intervenções de Deus no passado nutriam os corações do povo de Deus de uma intervenção definitiva, de uma intervenção futura, de uma salvação escatológica. Veja o que diz Isaías 65, 17. O texto de Isaías 65, 17 diz: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Vejam, a Páscoa é a memória dos eventos pretéritos, das conquistas, mas das conquistas que nutriam uma esperança, um futuro reconciliado definitivamente, um futuro em que Deus agiria definitivamente para libertar o seu povo, conduzindo o seu povo a novos céus, nova terra. Veja, a esperança que o povo nutria em seu coração pelos feitos pretéritos de Deus, alimentava a esperança de um êxodo irreversível, de uma vitória final, definitiva, sobre todo o mal, de um paraíso reencontrado. Vejam as palavras do profeta Isaías, no capítulo 65, verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Veja, a Páscoa nutria o coração do povo de Israel de uma esperança, de um futuro reconciliado definitivamente. Eles comiam a refeição pascal e nutriam desses pretéritos, desses passados,
pensando num futuro reconciliado. Jesus ressignificou a Páscoa. Jesus é o Messias que trouxe vida, que trouxe ressurreição a todos nós por meio de seu sacrifício definitivo. Jesus, em sua vida, ressignificou a Páscoa e a própria história de Israel. Jesus é o cumprimento da história de Israel. O manco Jacó, vocês se lembram do encontro de Jacó com Deus? Ele saiu mancando. O manco Jacó, o que luta contra Deus, pôde ver perfeitamente nos olhos de Jesus o próprio Pai. O próprio Pai, Jesus disse a Filipe: Filipe, quem me vê a mim, vê o próprio Pai. E além disso, Israel pôde ver nos olhos de Jesus o próprio Israel, o próprio primogênito do Pai, o primogênito perfeito do Pai, o primogênito que o Pai sempre sonhou. O que diz Colossenses 1, verso 15? Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação, ele tem a primazia, a soberania, e ele é também, segundo Colossenses 1,18, o primogênito dentre os mortos. Ele venceu a morte, ele superou o pior inimigo humano, o pior inimigo antropológico, ele superou a morte. Pela morte de Jesus nós podemos perguntar à morte: onde está o teu aguilhão, morte? Onde está a tua dor, morte? Onde está o teu aguilhão, ó morte, por causa da morte, do sacrifício de Jesus? Cristo é o porto onde a história de Israel pode ancorar. Cristo é o porto onde as nossas próprias histórias se ancoraram. Na Páscoa, Jesus tornou o templo a casa de seu Pai. Vocês se lembram disso? Lá em Lucas capítulo 2, seus pais voltaram para a cidade de Nazaré, e eles deixaram Jesus em Jerusalém. Eles estavam desesperados, e eles perguntaram: filho, por que você fez isso com a gente? E Jesus disse: por que me procuráveis? Verso 49 do capítulo 2 de Lucas: não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Foi na ambiência da Páscoa que Jesus chamou o templo de casa de seu próprio Pai. Na Páscoa ele tornou o templo a casa de seu próprio Pai. Na Páscoa, Jesus purificou o templo da selvageria religiosa. Ele expulsou, ekbalo, expressão grega, como os demônios são expulsos, com azorrague de cordas, com o chicote, cambistas, negociantes da fé. Ele tornou o seu próprio corpo o templo definitivo. Ele disse assim: eu destruo esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Os judeus perguntaram: mas esse templo foi construído por 46 anos, ele foi edificado por 46 anos, mas ele se referia ao seu próprio corpo. Na Páscoa, Cristo tornou o seu próprio corpo o templo definitivo. Nós somos o templo definitivo de Cristo. Nós somos o templo definitivo, nós somos a igreja de Jesus. Ele nos tornou sua igreja, ele nos tornou o seu próprio templo, o próprio corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo, foi tornado o templo do Espírito Santo de Deus na Páscoa. Na Páscoa, Jesus multiplicou os pães e os peixes. João capítulo 6, sim. Na Páscoa, Jesus alimentou os famintos. Jesus estabeleceu a justiça, ele impôs a igualdade, a equidade, ele estabeleceu, ele alimentou os pobres, ele alimentou as famílias famintas, e ainda disse: eu não aceito a força bélica, eu não aceito a força política. Olha o que diz João 6, verso 15, depois de multiplicar os pães e peixes, depois de alimentar aquelas famílias famintas, eles quiseram constituir Cristo o próprio rei, pela força bélica, pela força política. Eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho,
para o monte. Ele negou, assim como negou a proposta do diabo na tentação em Mateus 4. Ele negou ser instituído rei na Páscoa. Ele disse: não, ao contrário, eu não quero pela força bélica, eu não quero pela força política. Ele saiu sozinho, retirou-se, e também na Páscoa, ele lavou os pés dos discípulos. Ao contrário da força bélica, ao contrário da força política, ele cingiu os seus próprios lombos de uma toalha. Vejam os elementos presentes da Páscoa, dessa grande refeição. Cingir os lombos. Cristo cingiu os seus próprios lombos nessa refeição pascal com toalha. E ele lavou os pés dos discípulos. E ele disse, no verso 14 de João 13, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ele se cingiu com a própria toalha na Páscoa. E ele disse, assim como eu lavei os pés de vocês, a minha Páscoa, a minha refeição, é lavar os pés dos outros. Que vocês lavem os pés dos próximos. Na Páscoa, Jesus se tornou o Cordeiro definitivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito. E Deus que passou, que poupou, que passagem, poupou os primogênitos de Israel. Ele não poupou o seu próprio primogênito. Ao contrário, ele passou por cima dos primogênitos israelitas, mas ele não poupou o seu próprio primogênito, como diz Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Na Páscoa, o primogênito de Deus, o perfeito primogênito de Deus, ele foi obedientemente, como ovelha muda, morrer numa cruz, nos substituir numa cruz, e ele disse, está consumado, tetelestai, está consumado, ou seja, a obra expiatória de Jesus estava concluída, estava realizada. Ele inclinou sua cabeça, entregou o seu espírito. Está consumado, está realizado. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou. As trevas que cobriam a face do abismo, desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, nas cenas da crucificação, aquelas trevas que cobriam, sim, a ambiência da cruz, foram dissipadas pela luz da ressurreição. Veja o que diz Marcos 16:1, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, a ressurreição é o despontar do sol, é a luz que destrói as trevas, é a luz que dissipa as trevas da morte, é a luz que dissipa as trevas do não sentido, da finitude, dos nossos dias contados. Nós somos como vapor, mas a luz da ressurreição nos tornou eternos, ou nos possibilitou uma vida eterna. Ele dissipou as trevas, ele dissipou a escuridão da morte, ele venceu a morte. Em Cristo podemos perguntar, ó morte, onde está o teu aguilhão? As trevas que cobriram a terra foram dissipadas pelo poder da ressurreição. Não mais exílios, não mais escravidão, não mais pandemias, não mais medo, não mais temor. O Cordeiro de Deus morreu. O Cordeiro de Deus ressuscitou, venceu para abrir os 7 selos de Apocalipse 5, e conduzir a história de Israel a novos céus e nova terra. Em Cristo nós somos descendentes de Abraão, em Cristo fomos implantados nessa oliveira, em Cristo fomos substituídos na cruz, em Cristo as nossas trevas, os nossos medos, os nossos temores, as nossas angústias foram dissipadas. Em Cristo
somos nova criatura. Em Cristo temos uma eternidade nas nossas mãos. Em Cristo Ele venceu a morte, Ele venceu a nossa agonia, Ele venceu as nossas próprias mortes. Em Cristo Ele venceu as pandemias que nos esmagam, esses vírus que nos esmagam. Em Cristo somos ressuscitados. Em Cristo temos a oportunidade dos nossos corpos fracos, frágeis, serem enterrados, serem semeados, para que desse pó que é a própria morte, os corpos glorificados recebam vida eterna. Esta é a mensagem da Páscoa, esta é a mensagem da ressurreição. A ressurreição é a vitória sobre a morte, a ressurreição é a vitória sobre a pandemia, a ressurreição é a vitória sobre as nossas agonias, sobre as nossas angústias. A cruz é a revelação desse Filho, desse Cordeiro perfeito de Deus, que venceu ao terceiro dia a nossa própria morte. E se temos vida hoje, se temos fôlego hoje, e se teremos eternidade depois das nossas próprias mortes, foi porque Cristo venceu a nossa morte, nos dando vida. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a nossa própria morte, no nome de Jesus, amém. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, que a gente proclame essa alegria, que a gente proclame esse sol, que a gente proclame essa luz, o próprio Cristo, que dissipou as trevas. Eu sou a luz do mundo. Vamos orar? Você pode se colocar em pé mais uma vez para colocarmos as nossas vidas diante do Senhor? Deus, somos tão gratos, porque o Senhor em Cristo Jesus venceu a nossa morte, venceu os nossos piores medos, as nossas piores agonias, o desespero dos nossos dias passageiros. Não fomos criados para uma morte eterna, o Senhor nos criou para uma vida eterna, mas o nosso pecado fez separação. Mas o Senhor nos reconciliou em Cristo. O Senhor esmagou o seu próprio primogênito. O Senhor não poupou o seu primogênito. O Senhor poupou os nossos primogênitos. Os primogênitos do teu povo. Mas o Senhor não poupou o seu filho. Antes nos deu, para vencer a nossa morte, para levar sobre o seu sacrifício todos os nossos pecados, propiciando-os na cruz. Não merecemos, mas o Senhor nos amou tanto, que enviou o seu único Filho para morrer por nós. Muito obrigado, Deus, pela mensagem da Páscoa, pela libertação definitiva, pela morte sacrificial, substitutiva do teu Filho na cruz. O Senhor nos deu o seu Filho para morrer a nossa morte e nos dar vida eterna. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado pela morte e pela ressurreição do teu Filho amado, Jesus. E é no nome dele que nós oramos, colocando os nossos corações e a nossa igreja diante do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor?